Em pesquisa divulgada pelo Instituto IPEC, o antigo IBOP, a reprovação ao governo comandado pelo presidente Jair Bolsonaro está em 53%. Uma somatória de 11% que consideram ruim e 42% que acham uma péssima administração. Em relação à intenção de votos, vamos ver então os resultados aqui no nosso telão para verificar como é que ficou desenhada justamente essas intenções. Então temos aqui Lula do PT com 48% das indicações, Jair Bolsonaro ainda sem partido com 23%, Ciro Gomes do PDT com 8%, João Dória do PSDB com 3%, Luiz Henrique Mandetta do DEM com 3%, brancos e nulos somam 10%, não sabem ou não responderam 4%, levantamento feito entre 16 e 20 de setembro, com aquela margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Tem outros cenários também que foram feitos aí em relação a essa pesquisa, mas segundo reportagem divulgada pela revista Veja, a defesa do espólio da ex-primeira-dama Marisa Letícia acionou a construtora OAS por meio do Tribunal de Justiça de São Paulo para que a empreiteira deposite R$662 mil relativos a cotas da compra no apartamento no edifício Solares, na praia de Astúrias, no Guarujá, o famoso triplex que nós conhecemos também. São dois assuntos diferentes, mas vamos começar com o Piperno. Piperno, eu quero uma avaliação sua aí dessa pesquisa, que tem números muito semelhantes, né, com aquele Datafolha que a gente trouxe na semana passada. Sim, Paulo, números muito parecidos, e isso tem se repetido também em outros levantamentos. Agora, primeiro quero reforçar o que eu disse aqui outro dia, quer dizer, ninguém ganha e ninguém perde eleição 12 meses e meio antes que ela efetivamente aconteça. Agora, é claro que a gente tem um nome bastante consolidado, que é o do presidente Lula, afinal de contas. Das 8 eleições diretas que o Brasil fez até hoje, o PT sempre foi primeiro ou segundo. Então é natural que o partido vá sempre ter um candidato bem posicionado em qualquer levantamento que se faça. E com o presidente Lula não é diferente. Afinal de contas, ele ganhou 2 eleições e depois conseguiu a proeza de eleger a Dilma em outras 2. Em relação ao Bolsonaro, fica cada vez mais evidente também que ele vai perdendo prestígio, perdendo preferências a cada levantamento. Isso a gente vê na rua, isso a gente vê em qualquer lugar. E olha, cada um de nós conhece muita gente que é ex-bolsonarista ou ex-aliado do presidente Bolsonaro. Mas é muito difícil você encontrar um novo aliado do presidente Bolsonaro, um novo bolsonarista. A coisa está tão difícil para ele que até agora ele não conseguiu, 22 meses depois da cerimônia de lançamento, ele não conseguiu as míseras 493 mil assinaturas para colocar a tal da aliança em pé, que seria o novo partido dele. E aí continua batendo a porta de várias agremiações menores, inclusive a última, de novo, o PRTB, o ex-partido de Levi Fidelix. Quem sabe Bolsonaro se torne aí um novo personagem, um novo garoto propaganda do Aerotrem. O problema desse partido é que ele tem como principal expressão o vice, que é o general Mourão. E aí, eu não sei se eles conseguiriam conviver sob o mesmo teto partidário. Muito bem. Constantino, no que você concorda aí com o que o Piperno falou, ou se você discorda 100%? 100% de praxe. Em primeiro lugar, esse ato falho está ficando recorrente, chamar o ex-presidente, ex-presidiário, eu prefiro, né, Lula de presidente. Ele não é presidente, felizmente, para o Brasil. No bloco anterior, o Piperno tinha dito que é quase assim um trabalho de marqueteiro da pré-campanha do Lula, que a economia, assim que o Lula saiu, começou a degringolar. Na verdade, vamos colocar os pingos nos is, né? O Brasil cresceu muito menos do que a média dos países emergentes durante o governo Lula, porque teve um surto de commodities puxado pela China. Então, o Brasil cresceu muito menos do que os pares, né? E a política da Dilma começou no governo Lula. Aliás, era o mesmo ministro da Economia, o Guido Mantega. O Lula, na campanha, disse Dilma é Lula, Lula é Dilma. Então, ele, obviamente, é o pai da criatura toda, né? E ali o Brasil destruiu sua economia com a nova matriz macroeconômica parida por Lula e Dilma, né? E parece também que, para falar da situação econômica de hoje, a turma esqueceu que temos uma pandemia, além da crise hídrica mais grave de 150 anos. Mas temos uma pandemia. E a turma parece ter esquecido já desse detalhe. Sobre essa pesquisa aí, é até difícil comentar, né? Deem um Google
no nome da CEO desse IPEP, aí, que era o IPEC, que era o IBOP, né? A Márcia Cavallari, né, para dar uma olhada nela. Inclusive, já teve que pedir até desculpa para gaúchos, porque o Instituto colocou a Manuela, a comunista, a Manuela Dávila, muito à frente do que de fato ficou, né? Então, quem é que acredita nesse instituto? Sejamos bem honestos aqui. O que o Ciro Gomes dizia sobre o IBOP já, a gente lembra, também está bem documentado. Esse aí, que é um filhote do IBOP, basta dar um Google no nome da Márcia Cavallari para já ficar com os 2 pés atrás. Mas é isso, né? O Lula, a gente viu lá no dia 7 de setembro que eles tentaram fazer uma manifestação, quantas pessoas foram. A gente viu no dia 12, depois a terceira via unida, toda a terceira via unida, no que deu. E a gente viu o dia 7 de setembro, né, patriótico. Então, de novo, você pode acreditar nos seus olhos ou você pode acreditar na narrativa de militantes disfarçados de jornalistas na imprensa. É basicamente isso. Piperno, quem nos ouve pelo rádio não tem a opção da imagem, como eu estou tendo agora, e por aqueles que estão nos acompanhando pela Panflix, também pelos nossos canais do YouTube, mas eu estou muito curioso para saber do que você estava rindo enquanto o Constantino falava. Não, eu gostaria de saber de qual manifestação o Lula participou no dia 7, porque o Constantino está dizendo que não tinha ninguém, que o Lula isso, que o Lula aquilo. Até onde eu sei, o Lula nem saiu de casa aí no dia 7 de setembro. Né? Os seus apoiadores, sim, marcaram uma manifestação para o mesmo dia. Estava cheio de gente lá gritando as mesmas palavras de ordem do Lula com bandeiras vermelhas. Os lulistas estavam todos lá. Ele foi apoiar uma manifestação? Claro que a turma dele toda apoiou ele. Ele saiu para apoiar alguma manifestação? Ele fez isso estrategicamente para que pessoas como você pudessem usar essa desculpa depois para que a manifestação então, vou mudar a pergunta. Ele convocou as pessoas para que elas fossem às ruas? Todos os lulistas fizeram isso. Todos os partidos radicais de esquerda. Lula, Haddad, essas pessoas convocaram as pessoas para ir às ruas? Nossa, você está livrando a cara do PT da manifestação. Não estou livrando a cara. Eu estou dizendo que você está... Acho que você está em alguma bolha diferente. Eu estou te perguntando se o presidente Lula convocou as pessoas para que elas fossem às ruas no dia 7. Todos os lulistas convocaram e foi aquele fiasco. Muito bem. Lula não pode nem mais sair na rua no Nordeste, Piperno. Nem no Nordeste ele consegue sair na rua. Ou então esses 45%, 48% eles estão brotando de alguma nuvem, estão caindo do céu. Exatamente. Ou então isso é obra de ficção. Exatamente. Tá bom, então. É verdade. Agora você entendeu. Eu acho que agora você se assumiu em alguma bolha, talvez lá de Marte, alguma coisa assim. E depois também, é muito fácil a gente entender por que o Bolsonaro tem 22%. Quer dizer, vice-campeão mundial de mortes por Covid, PIBinho de 0,1%, inflação de 10%, gasolina a R$7. Aí não há popularidade que resista. Né? Constantino, para fechar, por favor. Pandemia, acabou. O Piperno acabou com a pandemia, ela nunca existiu no Brasil, só na Argentina. Muito bem, vocês já tiraram aqui as minhas dúvidas que eu tinha. Bruna Torlai, eu quero saber de você justamente isso. Vamos colocar um pouco mais de tempero nessa discussão. Nós temos de um lado as pesquisas, que mais ou menos retratam os mesmos números. Podemos tirar um pouco mais, um pouco menos. E nós temos, de outro lado, um questionamento por parte aí do Constantino em relação a esses dados. Eu quero saber, todas as pesquisas juntas estão mentindo ou nós estamos vivendo a realidade? A realidade se impõe e se mostra para a gente quando a gente tem, por exemplo, uma convocação de um ato. Por quê? Porque os institutos de pesquisa se mostraram suscetíveis a influências políticas. Se os institutos de pesquisa quisessem fazer pesquisas sérias, a gente poderia, de fato, levar a sério os dados das pesquisas. Mas o problema é o seguinte, aquela história, né? Não importa quem vota, importa quem conta os votos. Não importa muito todos os que respondem à pesquisa, importam aqueles que vão publicar os dados da pesquisa, importam aqueles que falam por uma suposta pesquisa feita. Então, o problema é que a gente vive uma suspeita permanente da infiltração da militância esquerdista em todos os meios jornalísticos. Consequentemente, a gente não tem nenhuma boa razão para atribuir boa-fé a institutos de pesquisa como esse filhote aí do Ibope,
que tem uma pessoa como essa que o Constantino descreveu. Quer dizer, a partir do momento que você tem alguém que força os resultados para tentar induzir votação para um lado só, evidentemente a gente tem pesquisa com viés. E ninguém mais no Brasil, mas assim, ninguém mesmo que se interessa por política, leva a sério pesquisa com viés. Contudo, Paulo, eu achei muito engraçada a pergunta que você fez, a pergunta que o Piperno fez para o Constantino. Piperno perguntou para o Constantino o tempo todo, foi o Lula que convocou? O Lula que foi para a rua? E assim, o Constantino não deu a resposta que me ocorreu, mas eu vou tomar aqui a liberdade de responder. Se o Lula convocar uma manifestação, não vai ninguém. E vai ser uma vergonha muito grande. E como tem que manter o teatro de que ele é vitorioso, de que ele voltará como o grande senhor que os brasileiros amam, como tem que tentar segurar essa narrativa o quanto for possível, o Lula não pode convocar a manifestação. Agora, eu gostaria de ver o Lula convocar uma manifestação e gostaria de ir presencialmente para contar quantas pessoas ele consegue pôr na rua, porque ele foi desaconselhado a ir no dia 7, justamente para não passar vexame. Serrão, no que você discorda do Piperno? Olha, vamos aos entrementes, diretamente, cheio de mentiras, para os finalmente reais. Essas pesquisas são um retrato soviético do momento. São enquetes, não pesquisas. São absolutamente mentirosas. Estão inseridas dentro da mesma guerra de narrativa de comunicação da manifestação que a gente falou ainda agora do MTST. É igualzinho, é o mesmo jogo. A manifestação parece um grande ato, um grande evento. A pesquisa também, ela vende uma informação para gerar uma tendência que põe em conflito toda a opinião pública. Só que tem um efeito reverso. Hoje, elas não têm credibilidade. Só otário acredita naquilo ali. Agora, o mundo real da política, olha como é que a coisa é um pouco diferente. O camarada, o ideólogo petista Tarso Genro, deu uma entrevista hoje para o UOL, em que ele diz que não seria ideal, não seria bom para a democracia, uma polarização entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Embora, olha só, ele defenda Lula, mas ele fala que o Lula não devia ser muito bem o candidato, ele está totalmente contraditório na história. Mas o que ele mostra que é interessante desse processo? Ele defende que o Bolsonaro seja derrubado por impeachment ou por algum outro tipo de processo judicial. Ou seja, defende o golpe claro contra Bolsonaro. Então, a estratégia dessa velha e manjada esquerda é fora das quatro linhas de qualquer processo realmente democrático. E aí jogam com a mentira clara dessas enquetes que não merecem nenhuma credibilidade para tentar inventar a candidatura de alguém que desmoralizou a honradez. Lula é um sujeito completamente desmoralizado, é um ex-prisioneiro, nem presidiário foi, porque o sistema com ele foi tão bonzinho que deixou ele na mordomia da cela da Polícia Federal e não num presídio normal, como qualquer bandido ou que tem condenado por corrupção deveria estar por lá. Então, temos que parar com essa retórica de ficar dando atenção demais ao bandido, porque o Brasil não é uma nação de criminosos. Se o Lula for eleito, essa tese pode valer, mas ele não será eleito e ainda insisto, não vai nem disputar a eleição. Da mesma forma como Bolsonaro pode também não competir à reeleição. Aguardem. Bruna e Piperno, 30 segundos para cada um, por favor. Só queria fazer uma observação a isso que o Serrão acabou de mencionar. O lema da esquerda no campo das eleições é o seguinte: se não pode vencê-los, destrua-os enquanto é tempo. Agora, Piperno, quando você fez seu comentário, você disse que o Constantino se baseava numa bolha, dentro de uma bolha. Que bolha é essa? Uma bolha de quem não conhece muito a realidade de um país que já elegeu Lula 2 vezes, que já elegeu a candidata que ele apoiou, sim, 2 vezes, e o Lula mesmo preso colocou um outro candidato no segundo turno. Mas a questão é o seguinte: se o Bolsonaro realmente tivesse tanto apoio, eu gostaria de saber onde é que estão esses bolsonaristas. Ele já teria o seu partido e até hoje ele não conseguiu as 493 mil assinaturas para colocar um partido em pé e vai ter que virar, quem sabe, o novo garoto propaganda do Aerotrem lá no PRTB. Constantino, para fechar, você está na bolha? Eu estou numa bolha que engloba a maioria do Brasil, pelo menos aquela trabalhadora, honesta, que não necessariamente morre de amores pelo Bolsonaro, mas certamente quer muita distância de um corrupto socialista.